A maioria das aulas que tive foi expositiva. Um professor, normalmente mal pago e mal-humorado, falava horas e horas a fio, andando para lá e para cá com a mão no bolso. Parecia mais preocupado em lembrar a ordem exata de suas ideias do que em observar se estávamos entendendo o assunto ou não que era explanado. Aconteceu isso com você? Os professores ensinavam as capitais do mundo, o nome dos ossos dos elementos químicos, como calcular o ângulo de um triângulo e muitas outras informações que eu nunca mais usei na minha vida. Nossa obrigação era anotar o que o professor dizia e na prova final nós tínhamos que repetir o que havia sido dito. Quem repetia melhor passava de ano. A prova final de uma escola brasileira perguntava, será que já perguntou para você aí? Se o país ao norte do Uzbequistão era o Cazaquistão ou o Tadjaquistão? Você sabe essa? Perguntava também o número de prótons do ferro. E ai de quem não soubesse todos os afluentes do Amazonas. Como é que é? Jari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingus. Içá, Japurá, não sei mais. Mas a gente sabia, né? Famosa cultura inútil. Aprendi poucas coisas que uso até hoje, diz o professor Canes. Teriam sido mais úteis aulas de culinária. Pessoal da Casa dos Artistas, você viu, a juventude não sabe nem fritar ovo. Nutrição, como a gente come errado. Primeiros socorros, isso tudo era mais importante do que aprender latim, trigonometria, teoria dos conjuntos. Você se lembra? Curiosamente, não ensinamos nossos jovens, e aí que está o cerne, não ensinamos nossos jovens a pensar. Gastamos horas e horas ensinando como os outros pensam ou como os outros solucionam os problemas de sua época, mas não ensinamos nossos filhos a resolver os próprios problemas. Aprendemos Keynes, Caldor, Kalec, economistas já falecidos, que acharam soluções para um mundo sem computador e sem internet. De tanto ensinar como os outros pensavam, de nossa parte, quando aparece um problema novo no Brasil, nós vamos correndo atrás de respostas antigas criadas lá fora. Não é uma burrice? Nossos economistas implantaram no Brasil uma teoria americana de inflation targeting. Bonito, né? Inflation targeting. Como se os americanos fossem os grandes especialistas em inflação. E nós não. Nós não somos doutor em inflação. Nós não temos aí 40 anos de experiência. E daí, deu o que deu aí. Não é verdade? Nós trazemos as receitas do americano, que não entende nada de inflação, porque lá não tem inflação. Mas, inflation targeting, dá uma ibope, né? De tanto estudar o que os intelectuais estrangeiros pensam, nós não aprendemos a pensar. E o pior, nós não acreditamos nos poucos brasileiros que pensam e pesquisam a realidade brasileira. Em verdade, nós nem ouvido temos para ouvir essa gente, especialmente se esse brasileiro ainda for vivo. É sandice acreditar que intelectuais já mortos, que pensaram e resolveram os problemas de sua época, solucionarão problemas de hoje, que nem sequer eles imaginavam que viessem a acontecer. Tem lógica. Raramente ensinamos os nossos filhos a resolver problemas, a não ser algumas questões de matemática que normalmente devem ser respondidas exatamente da forma e na sequência que o professor ensinou, andando de lá para cá com a mão no bolso. Matemática, estatística, exposição de ideias, português, obviamente são conhecimentos importantes, mas
na classificação da vida essas matérias como ferramentas para a solução dos nossos problemas, ferramentas que ajudam nós a pensar. Essas são ferramentas defeituosas. Ou seja, estudar isso é a partir da tese que essas ferramentas são um meio e não o objetivo maior da nossa busca. Considerar que o aluno está formado. Olha só que dolorido. Quantos alunos formados aí e que não servem para nada. O mercado olha o aluno e fala assim, olha, lamentavelmente o que você tem de conhecimento para mim não me interessa. Considerar, pois, que o aluno formado está formado simplesmente por ele ter sido capaz de repetir os feitos intelectuais das velhas gerações é fugir da realidade. Em outras palavras, não é porque o aluno conseguiu anotar direitinho o que o professor disse lá na sala, às vezes vomitou, não é porque ele escreveu bonitinho lá na folha, que ele está qualificado para o mercado profissional. Num mundo em que se fala de mudanças constantes, em que nada será o mesmo, num mundo em que o volume de informações dobra a cada 18 meses, e é verdade, fica óbvio que ensinar fatos e teorias do passado se torna inútil e até contraproducente. No dia em que os alunos se formarem, mais de 2/3 do que aprenderam já estarão fora de uso. Eu tenho um exemplo pessoal. Eu entrei na faculdade de engenharia e a gente estudava aí a tábua de logaritmo, é que nem um louco aí, um livro aí para poder fazer cálculos de logaritmo. E no terceiro ano da faculdade tinha uma calculadora que fazia tudo com um aperto de botão. A gente estudava desesperadamente para fazer cálculo estrutural e depois que eu me formara, os computadores faziam cálculos estrutural com muito maior perfeição do que a gente aí ficava aí 5 anos para aprender a dimensionar uma viga ou um pilar. Por isso que o professor Kenneth escreve muito bem, que no dia em que os alunos estão se formando, 2/3 do que eles aprenderam não tem mais valor, está fora de uso. Sempre teremos problemas novos pela frente. Como iremos enfrentá-los depois de formados? Isso ninguém ensina. Existem dezenas de cursos revolucionários que ensinam a pensar, mas que poucas escolas estão utilizando esses cursos. São cursos que analisam problemas, incentivam a observação de dados originais e fomentam a discussão de alternativas. Só que são poucas as escolas ou os professores no Brasil treinados para esse método de estudo. Um estudo que ensine o aluno a pensar. Porque quando você pensa, quando você observa, muitas vezes você está dentro da floresta, você não observa a altura da árvore. Mas quando você pensa, você se afasta da floresta, sobe numa montanha, aí você vê a floresta como um todo e você tem uma análise fria a respeito do problema da floresta que está na sua frente. Nós não pensamos. E talvez por isso o Brasil não resolva seus inúmeros problemas. Olha, nós acompanhamos o debate ontem dos 4 candidatos e saímos do debate muito desanimados, achando que nós não temos solução. Porque aquelas soluções que eles apresentaram ontem não são as que nós estamos precisando. Talvez por isso nós estejamos no Brasil hoje acumulando problemas após problemas, sem conseguir achar uma solução. Aliás, esse é um mal da América Latina inteira, que o Brasil está mal, o Uruguai está quebrado, a Argentina está calcinada, o Paraguai está estagnado, a Colômbia está pegando fogo, enfim, a América Latina como um todo não está conseguindo achar as suas soluções para os seus problemas. Por isso, amigo chicoteiro, na próxima vez em que o seu professor começar a andar de um lado para o outro, pense no que você está perdendo ali na sala de aula. Sabe por quê? Porque enquanto o professor está andando de lá para cá, recitando um texto com a mão no bolso, você poderia estar aprendendo a pensar. Pense nisso.